Ali foi uma prévia, amém? Mateus 17 foi uma prévia. Quando Jesus veio na sua primeira vinda, quantos sabiam que Jesus não veio em poder? Jesus não veio em poder na sua primeira vinda. Contudo, veja o que ele fez. Não é verdade? Veja o que Jesus fez. E não foi a sua vinda em poder, não. Foi a sua vinda em forma de servo, de servir, como um homem simples. Por isso que os judeus eles ficaram todos confundidos, porque eles criam em um Jesus que viria em poder, em glória, em majestade, em autoridade, em fogo, em destruição, em vingança contra os romanos, porque a Bíblia tinha prometido que ele faria isso. Inclusive, João, o Batista, ele se confundiu também. Falou, mas o Messias tinha que tacar fogo aqui desses romanos, espetar esses romanos com a lança de 2 quilômetros, jogar eles para outra montanha e fazer todas essas coisas. E ele ficou confundido, por quê? Porque a palavra prometia que ele faria aquilo. Porque o humano ele quer ver as coisas tudo grande, né, irmão? Tudo poderoso. Se não for um negócio gigante, aí ele não acredita. Se for um negócio pequeno, simples, ele passa por cima, ele ignora. Mas o profeta já nos advertiu. Ele ainda fala, inclusive, sobre o ministério da noiva. Ele disse, vai ser muito simples. Ele vai ter um ministério? Vai, mas vai ser muito simples. Vai ser simples demais, ninguém vai ver. Não é? Vai ser simples, vai ser pequeno. Mas você tem que ter olhos para enxergar as coisas pequenas. Não é? As coisas pequenas. Então, diz aqui, ó, o profeta fala, inclusive, sobre os judeus. Deixa eu achar aqui onde é que ele fala, sobre os judeus, que realmente eles esperavam por esta manifestação, não é? Glória a Deus, amém? Não é maravilhoso ver a maneira que Deus faz essas coisas? Isso é maravilhoso. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu tenho certeza que eu marquei. Isto. Aqui, não faz muito tempo, quando John Ryan, que foi cego por 20 anos, ele era católico romano, e ele andava pelas ruas, mendigando, vendia lápis, aliás, vendia jornais, aqui perto de Fort Wayne, em Indiana. E quando ele foi curado, ele foi entrevistado por um rabino. E ele perguntou para John Ryan. Ele me perguntou, eu fui entrevistado por um rabino, o irmão Brana dizendo, e ele me perguntou, como você abriu os olhos do John Ryan? Eu disse, eu não abri eles. Eu disse, Jesus Cristo, o Filho de Deus, abriu seus olhos. E ele disse, ridículo. Ele não era o Filho de Deus e ele não era o Cristo. Eu disse, por que você pensa assim, rabino? Ele disse, e ele deu as razões dele. Ele disse, ora, o Messias viria em poder. Eu disse, você estava olhando para a sua segunda vinda. Porque para os judeus é a segunda vinda, né? Eles estão esperando, vai ser a segunda vinda. Você estava olhando para a sua segunda vinda, Senhor. As mesmas escrituras que falaram de sua primeira vinda, cegando os judeus até que o tempo se cumpra. Então, eles esperavam que Jesus viesse em poder, em grande glória, em grande majestade. Não é? Isso é muito interessante. Agora, eu quero volto a dizer para vocês, Mateus 17 foi um ensaio. Ensaio do quê? Da segunda vinda. Presta atenção, Mateus 17 é um ensaio da segunda vinda. Tudo que ele vai fazer na segunda vinda para os judeus, ele mostrou em Mateus capítulo 17. Agora, esta segunda vinda não é esta aqui para nós, que aqui também foi muito subliminar, foi muito escondido as coisas que Deus fez. Contudo, foram grandes obras que Deus fez. Quantos mortos foram ressuscitados no ministério do Filho do Homem nesses últimos dias? Quantas grandes coisas aconteceram, a natureza obedecendo, milagres, toda sorte de prodígios, mas não é a sua vinda em poder e grande glória ainda. Isso aqui é só um tira-gosto. Isso aqui é só para incitar a sua fé. Isso aqui é só para te dar um pouquinho de vontade.
É um sal que Deus está dando para nós, para exercitar a nossa fé, pois a hora vai chegar quando essas coisas acontecerão publicamente, em grande poder e glória. E aqui está onde nós estamos tentando enfatizar, vez após vez, que tem algo acontecendo aí para frente. Tem um negócio ali na esquina que vai acontecer, muito maior do que aquilo que já aconteceu aqui no nosso dia. Muito maior. Se prepara. Isso aqui foi só a mão que Elias viu, irmão. Ele falou, eu vejo chuva em abundância. Tem coisa aí pela frente, irmão. Deus prometeu que a noiva vai fazer coisas. Vai, nós não fizemos nada ainda, nada. Nós não fizemos nada, meus amados, nós não fizemos nada. Nós estamos patinando aqui, agarrando no pescoço do outro, brigando, quem que vai assentar do lado direito, quem que vai assentar do lado esquerdo. Jesus falou, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse povo? Mas ele prometeu que vai ter um povo, ele prometeu que vai ter uma noiva, e ela vai fazer isso. Não é? A Bíblia fala variadas vezes, os discípulos raivosos uns com os outros, irmão, brigando com o outro, quem que é o maior, quem que é o menor, quem que vai assentar aqui, quem que vai assentar lá, com inveja porque o outro estava curando os doentes. Jesus, mas larga a mão de ser bobo, deixa o homem trabalhar em paz, o homem está expulsando demônio, deixa ele lá. Não é? Mas Deus está preparando um povo, porque ninguém pode manifestar a Deus sem caráter. Deus está desenvolvendo um caráter em seu povo, dando a eles um coração segundo o seu próprio coração. Deus está te dando uma natureza para você operar essas grandes coisas. E olha, o nosso maior problema, irmão, que é uma coisa que Jesus não tinha, qual que era o segredo de Jesus? Eu vou falar qual que era o segredo de Jesus. Qual que era o segredo de Jesus? Seu corpo perfeito. Não tinha pecado no corpo de Jesus. Este era o segredo. O mesmo Espírito que estava em Jesus está em você, mas teu corpo não é igual ao dele. Qual que era o segredo? Não tinha obstrução, irmão. Jesus era perfeito, a palavra vinha e ela saía na mesma hora. A palavra vem e ela não consegue sair, está obstruído. É como um filho autista. Ele está perfeito lá dentro, mas ele não consegue botar para fora os seus sentimentos. Ele é perfeito, mas ele não consegue trazer para fora aquilo que está dentro dele. Esse é o nosso problema. Nós precisamos de cura para esse corpo. Nós precisamos de um corpo perfeito para manifestar essas obras. Nós temos que entender a profundidade do pecado em que nós nos encontramos. Todos nós. Nos nossos corpos tem espíritos, tem doenças. Da onde que vêm as doenças? Do diabo. Da onde que vem? São espíritos, irmão, que estão te cercando, tentando te afogar, tentando te esganar, para que você não consiga manifestar a vida cristã. Você é um aleijado, muitas vezes, espiritualmente falando. Você é um coxo, você é cego, você é mudo, você é surdo, você não consegue expressar o que Deus já deu para nós. Mas Paulo diz em Romanos 8, ele falou, vai chegar a hora que a nossa adoção, que a redenção de nossos corpos vai chegar. E quando isso acontecer, irmão, o diabo pode se preparar. Ele se prepare, porque a coisa vai acontecer. Irmão, está acumulando tudo isso dentro, essa glória. E uma hora vai estourar esse tanque, irmão. Essa aguaceira vai sair para fora. E aí nós vamos ter um milênio. Aí nós vamos ter um milênio. Qual que era o segredo de Jesus? Seu corpo. Por que Deus, para mostrar, dar uma prévia para nós, irmão, para dar uma prévia, ele teve que cuidar do corpo do profeta? Ele teve que manter o corpo do profeta em um nível de santidade muito acima do normal de qualquer outra pessoa. E não só isso. Porque muitas pessoas que nascem para este fim, monges, budistas, tem todo tipo de filosofia hoje, os hindus, e eles vão lá, e eles ficam anos, e nunca nem conversaram com a pessoa para não se contaminar, lá no monastério em cima da montanha. Pois é, qual que é o problema deles? O problema deles é que eles não foram escolhidos por Deus para executar aquilo. Então não é só você fazer a obra, você tem também que ser escolhido por Deus. O profeta de Deus foi escolhido por ele, o nome dele tem um significado, a vida dele tem um significado, e além disso, Deus preservou a vida dele para manifestar essas coisas. Qual que é o nosso problema? Você foi escolhido por Deus.
Mas o seu corpo não foi preservado da maneira que o dele foi preservado. Logo, nós temos esses problemas para manifestar a palavra de Deus. Lá de vez em quando, na sua infinita e maravilhosa graça, ele deixa cair. Ele deixa cair uma porção aqui, uma porção lá. Mas isso aí é um milésimo, isso é pequeno. Jesus era perfeito, irmão. Ele era perfeito, era maravilhoso. Esse nosso Jesus sempre foi maravilhoso. Nunca teve pecado, ele era perfeito, ele amava o tempo todo, ele era santo o tempo todo, ele era glorioso o tempo todo. Não tem como não amar Jesus. Não tem como não amar este Jesus. Amém? Agora, olha só. Agora, nós podemos orar pelas pessoas, Deus pode chamar. Agora, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, está certo? Isso aí? Se Ele for o mesmo, Ele tem de ser o mesmo em princípio, o mesmo em poder. A única coisa é que seu corpo que se encontra à mão direita de Deus, nós cremos nisto. Ele se encontra à mão direita de Deus, no trono de Deus. Lá não é seu trono. Ele vai retornar de lá para reinar em seu trono, aqui na terra, o qual é o trono de Davi. É para Ele tomar o seu trono. Agora, ele está sentado no trono de Deus, esperando até que o último inimigo seja posto por escabelo de seus pés. Ele retornará um dia trazendo preciosas almas consigo para se revestirem de imortalidade, para viverem num corpo glorificado, para viverem durante o milênio e então para sempre com ele. Presta atenção no que eu vou dizer aqui para vocês, meus amados ouvintes. Olha só, quando Jesus veio, ele era perfeito, só que ele não exerceu seu poder e majestade lá. Ele não subjugou a natureza em seu controle por absoluto, não fez isso. Não subjugou as nações por absoluto, não fez isso. Nada disso ele fez. Apenas demonstrou que era ele, ao fazer demonstrações. Ele falou, deixa eu mostrar que sou eu. Ele fazia uma demonstração. A natureza caminhava sobre as águas, parou a tempestade, parava os ventos, chamou o peixinho para ir lá buscar moeda para ele. Quem que mandou aquele peixe lá, não sei aonde, lá buscar moeda para ele? Falou, vai lá em tal lugar que está uma moeda caída dentro do rio, come ela, volta aqui e vomita ela para nós, nós precisamos desse dinheiro. Ele tinha controle absoluto sobre todas as coisas. Mas ele, para mostrar que era ele, mas ele não podia porque não era a hora. Jesus não é governador das nações, o diabo é governador das nações. Romanos capítulo 8 diz que a natureza está subjugada a Satanás. Ele é o príncipe da potestade dos ares. Foi Jesus que causou Dorian, destruiu Bahamas? É o Satanás, é o diabo que controla a natureza, está na mão dele. Nós perdemos o controle. E ele veio na primeira vinda, demonstrando apenas porque ele falou, olha, eu não estou em poder ainda. Aqui é só, eles só faziam umas embaixadinhas assim, só para impressionar, e nós, meu Deus do céu, que coisa, vocês não viram nada. Ele é Deus, ele é o Criador, ele é o governador, ele é o possuidor de todas as coisas, glória a Deus. Mas quando ele vier da próxima vez, irmão, não no rapto no rapto ele só veio levar nós embora. Porque ele quer dar uma treinada em nós. Falou, gente, eu vou mostrar como que eu faço as embaixadinhas aqui. Eu quero mostrar como que eu paro a tempestade. Eu quero mostrar como que eu faço isso. Um corpo glorificado. E aí ele quer voltar para reinar junto com a gente, irmão. Ah, ele vem com a mulher dele. A mulher dele vai ter o cheque para riscar o tanto que ela quiser, o cartão de crédito. Pode passar na loja que você quiser. Na loja da natureza, na loja das nações. Risca o cartão, pode riscar e é ilimitado. É o cartão black. É white, né? Porque black é o feio, né? É o cartão white, branco, com letras douradas, com o seu nome escrito. Irmão, não tenta ser rico desse lado, irmão. Isso aqui é uma favela. Isso aqui não vale nada. Isso aqui não é nada. Quando você vê o que tem lá, você desanima com isso aqui. Fala, meu Deus, mas esse povo é muito simples demais. E filho de Deus gosta de coisa boa, irmão. Eu gosto de coisa boa, coisa de qualidade, coisa que não deteriora. Uma mansão que não vai se desgastar. Oh, meu Deus do céu, é lá que nós queremos. A natureza, os animais. A Amazônia, você vai ver essa Amazônia aqui no milênio, que coisa linda vai ser. Vai vir gente do mundo inteiro para ver ela aqui. E quem que vai cuidar dela? Eu e você. Irmão, se nós fôssemos filhos adotados, nós falávamos uma palavra e há uma chuvarada que não ia parar enquanto não apagasse aquele fogaréu lá.
E ainda jogar raio na cabeça daqueles que estão tacando fogo lá. Você acha que Deus não pode fazer isso? Estará sobre nós. Está lá em Zacarias 14. Não chove ou chove. A hora está chegando, irmão. A hora está chegando. Deus só está animando teu coração. Vamos lá, vamos sair desse lugar aqui. Não é? Se empolgar com essas coisas é muito pequeno. Então,